Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Muito bem. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Vamos nos colocar todos em pés para ouvirmos a palavra de Deus. E você que já achou, verifique se ao teu lado tem alguém sem a palavra. Mostra para ela onde nós vamos ler. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Amém, igreja? Muito bem, já nós vamos explicar isso aí. Mas você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra é poderosa? Você acredita que Deus é o único e verdadeiro Deus? E que Jesus Cristo, seu Filho, é igual a Deus? Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos? Crê que Ele está vivo pelos séculos dos séculos? Você crê que Jesus Cristo está aqui? Porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você crê de verdade? Quer que Ele te abençoe e fale contigo através da palavra? Então dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas a melhor, igreja, a melhor mesmo. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Agora diga por tua própria vontade, espontaneamente. Levanta a tua voz com toda a força do teu coração, com toda a força do teu pulmão. Isso, fala da glória, glória, glória. Não se acanhe, não. Não se acanhe, glorifica. Senhor Deus, que maravilha estar aqui na tua casa. Agora nós vamos pregar a tua palavra. Mas este povo não quer ouvir um homem falando, eles querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora com teu Espírito Santo e toma o nosso lugar, e toma os nossos lábios, e usa a nossa boca, e fala a cada vida que está aqui presente, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Vamos nos situar primeiro com relação a este fato. Os filisteus são inimigos declarados de Israel e vivem em guerra, como vivem em guerra até hoje. E a palavra filisteus, ela deriva da palavra Peliste, que quer dizer Palestina. Estou falando isso para você poder situar hoje, no mundo atual, quem seriam os filisteus? Seriam os palestinos. Muito bem. Eles entraram em guerra contra Israel e venceram. Puxa, pastor, mas como que eles conseguiram vencer o exército do Deus vivo? Porque naquela época, os sacerdotes tinham se corrompido. O sacerdote Eli, que já estava velho, tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes, mas eles não tinham temor de Deus. Hofni e Finéias, eles recebiam mulheres imorais e praticavam atos imorais na porta do templo. Isso fez com que o povo perdesse o temor de Deus. E eles também roubavam as ofertas da igreja, as ofertas do templo. E aquilo fez com que o povo também perdesse o respeito pela oferta. Então Deus usa o jovem Samuel para dizer para Eli: olha, Eli, você não repreendeu os teus filhos, você não deu exemplo, você não os ensinou, sabendo que os teus filhos, Hofni e Finéias, faziam todas essas coisas erradas, você permitiu que eles continuassem. Então agora a profecia é essa: os seus filhos, Hofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia, e a arca vai ser levada, e Deus vai desamparar Israel por causa do pecado do povo.
E quando os filisteus entraram em guerra contra Israel, Deus estava permitindo que os inimigos prevalecessem contra o povo de Israel, como uma forma até de mostrar o cumprimento da profecia. Quando os filisteus ganharam aquela batalha, eles mataram os 2 filhos do sacerdote Eli. Hofni e Finéias morreram no mesmo dia. E quando o mensageiro veio trazer a notícia para o sacerdote Eli, que os 2 filhos tinham morrido, diz a palavra que ele estava muito velho e muito pesado, e levou um susto tão grande ao saber que os filhos tinham morrido, cumprindo-se a profecia, e que a arca do Senhor tinha sido levada pelo exército inimigo. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E uma das esposas ali, uma nora de Eli, estava grávida e teve um parto antes da hora, uma hemorragia tremenda, e ela morreu dando à luz. Só tragédia. E o povo de Israel perdeu a guerra, e o que é pior ainda para eles, eles perderam o símbolo da presença divina, porque a arca do Senhor, a arca de Deus, ela representava a presença de Deus em Israel. Esta arca, ela tinha sido feita nos tempos de Moisés. E Moisés fez a arca seguindo um modelo dado pelo próprio Deus lá no Monte Sinai. Esta arca, ela era muito valiosa porque era também chamada de a Arca do Testemunho. Dentro daquela arca, Moisés colocou as tábuas da lei que Deus esculpiu em pedra com seu próprio dedo. Os 10 mandamentos. Então, esta arca era sagrada, por ter sido dada por Deus, por ter as pedras com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e também havia ali uma amostra do maná, aquele maná que o povo comeu no deserto durante 40 anos, o pão do céu, e também tinha a vara de Arão que havia florescido. Quer dizer, só relíquia, só coisas históricas valiosíssimas. E esta arca que Deus tinha mandado Moisés construir e que vinha do tempo de Moisés, ela ficava guardada no tabernáculo, no lugar mais santo que existia, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E o próprio sacerdote não podia entrar ali de qualquer maneira ou estando em pecado, porque aquela arca representava a santidade de Deus, e se alguém entrasse ali em pecado, podia morrer. E Deus tinha dado uma ordem expressa de que nunca ninguém deveria olhar dentro da arca, o que tinha dentro da arca. Evitar a curiosidade, porque se alguém fizesse isso, morreria. Então aquela arca era sagrada. Era uma arca que o povo de Israel, quando tinha uma batalha contra qualquer exército, e a batalha era difícil, eles levavam aquela arca no campo de batalha. E aquela arca no campo de batalha representava a presença de Deus que iria vencer os inimigos. E em todas as guerras que Israel levou a arca de Deus, eles venceram a batalha. Então agora a arca foi tomada pelos filisteus com a vontade permissiva de Deus. E foi levada como se fosse um troféu de guerra. Os filisteus disseram: não acreditamos, vencemos Israel? Conseguimos vencer o Deus de Israel? Esse Deus invencível que tirou eles do Egito, que arrasou com Faraó, nós conseguimos vencer também o Deus de Israel? Então quer dizer que o Deus que nós acreditamos, o Dagon, é um Deus mais poderoso do que o Deus de Israel. O nosso Deus é mais forte. E quem era Dagon? O Deus Dagon. Esse Deus Dagon, ele era venerado já há 2.500 anos antes de Cristo. E ele tinha um templo na terra dos filisteus, numa cidade chamada Asdod. Então os filisteus pegaram a arca do Senhor como um troféu de guerra e levaram a arca e colocaram no templo de Dagon.
como se estivessem dizendo: olha, Dagom, obrigado por ter nos dado esta vitória contra o Deus de Israel. Ficou provado que Dagom é Deus mais poderoso do que o Deus de Israel. Mas não era isso. Não era. Deus permitiu que o inimigo tivesse vitória porque o povo estava fora da sua vontade. O povo tinha se rebelado, o povo tinha perdido o temor, o povo não obedecia mais. Mas o inimigo, o que o inimigo está pensando? O que os filisteus estão pensando? Que o Deus Dagom é mais poderoso do que o Deus de Israel. Sabe o que isso nos ensina? Que todas as vezes que nós saímos fora da vontade de Deus, sendo nós cristãos, pessoas que conhecem a verdade e a palavra, quando a gente sai fora da vontade perfeita de Deus, nós vamos dar chance para o inimigo ter vitória. Se você conhece a palavra e lá no teu serviço tem dado péssimo testemunho, ou na escola, ou na tua vizinhança, ou na tua parentela, as pessoas sabem que você é cristão, mas você não anda guardando um bom testemunho da tua fé. Então você está fora da vontade perfeita de Deus. E Deus então permite que coisas ruins te aconteçam, que o inimigo prevaleça. Sabe o que vai acontecer? Aquele teu parente que é macumbeiro, ele vai achar que a religião dele é melhor do que a tua. Porque ele está bem e você está na pior. Aquela tua vizinha, aquele teu colega de trabalho, vendo as coisas ruins acontecer com você, ele vai dizer que a tua religião não é boa, que a tua religião não resolve os seus problemas. Então preste atenção nisso. Não é possível que você, sendo uma pessoa de Deus, fazendo a vontade de Deus, possa estar vivendo nessa situação de derrota e de miséria. Você vai ter que fazer um autoexame aí rigoroso da tua vida e descobrir onde você está saindo fora da vontade de Deus e corrigir rapidamente o que está errado, se arrepender e se consertar. Porque senão o inimigo vai blasfemar do teu Deus. Ele vai achar que o Deus que ele serve lá, os ídolos que eles servem, é mais poderoso do que o Deus que você serve. É como alguém que chega para mim e fala: ai pastor, me ajuda, minha vizinha falou que vai fazer uma macumba para mim. Ah, você está apavorada por quê? Ah, porque ela é macumbeira da pesada. Ah, você está com medo porque você não está na vontade de Deus. Porque se você estiver dentro da vontade de Deus, ela pode fazer a macumba com o próprio Lúcifer e Satanás. Você vai levantar a tua mão e o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Não existe ninguém maior e nem mais poderoso do que o nosso Deus. Se você está tendo derrota, o problema não é com Deus, é com você. E o problema aqui no caso não era a arca e nem Deus. O problema era o povo de Israel que estava em pecado. Então eles estão agora derrotados. Você vai ver como realmente o problema não é com Deus, porque os filisteus deixaram a arca da aliança, a arca de Deus, como uma oferta defronte de Dagom. Dizem que esse Deus Dagom, ele tinha um formato de peixe. Seria o Deus peixe. Outros dizem que Dagom seria o Deus do cereal, o Deus da lavoura, o Deus da colheita, por causa da raiz da palavra Dag, que tanto pode significar peixe, como Dagã, que pode significar cereal. Então ninguém sabe direito como que seria esse Deus Dagom, a imagem dele, mas era um ídolo enorme, um ídolo enorme. Eu tive um sonho que eu estava com algumas pessoas da Paz e Vida e nós estávamos pescando. E a pescaria estava boa. E eu vi, nadando por debaixo da água, um peixe, mas tão grande e escuro, um peixe enorme. Mas um peixe horrível, com uma boca enorme que daria para engolir um homem. E eu pensei, nadar aí é perigoso,
porque ele pode engolir um homem. Esse peixe é tão grande que pode engolir um homem. E a gente queria pegar aquele peixe, mas era um peixe preto, escuro, enorme, que nadava naquela água, e eu vi o peixe. E quando eu disse, esse peixe é perigoso, se aproximou alguém de mim, que eu não lembro o rosto, nem a pessoa como é que era, mas eu sei que era alguém do alto. E essa pessoa me disse assim: isso não é um peixe, isso é um dragão. E eu observei agora aqui na palavra que dragão e Dagon está muito perto. Acabo concluindo que, apesar de ninguém ter certeza de como que a imagem de Dagon era, eu estou mais inclinado a imaginar que era realmente o Deus peixe, com formato de peixe, com rabo de peixe. Porque o peixe que eu vi ali naquelas profundezas, ele era tenebroso. E me disseram, é o dragão, não é um peixe. Eu só sonhei isso. Estou ligando uma coisa com a outra apenas para te falar, para você entender. Muito bem. Esse sonho até mostra que existem outros poderes. Poderes que agem perigosamente. Poderes com os quais você não pode facilitar. E quando ele estava lá nadando, eu acabo concluindo que a função desse dragão da água é comer os peixes, se alimentar dos peixes e das pessoas que caem ali, naquela espécie de rio que não era um rio de água limpa. Eu acabo concluindo isso. Então não há dúvida nenhuma que há muitos mistérios e muitas forças no universo, muitas. Então os filisteus estão agora louvando Dagon. Pegaram a arca de Deus, que era uma espécie de um baú, e colocaram aqui, era um baú todo de ouro, folheado de ouro por fora e por dentro, feito de madeira de cetim, e as tábuas da lei lá dentro, com os querubins em cima do propiciatório. E está de oferta ali. Então eles louvam a Dagon e diz, o Deus Dagon é maior do que o Deus de Israel. Eles terminam aquela adoração, fecham o templo e vão embora. No dia seguinte, pela madrugada, eles voltam ali para adorar Dagon, para homenagear Dagon. E nos diz a palavra de Deus que o ídolo Dagon, enorme e gigantesco, estava caído com o rosto em terra na frente da Arca da Aliança. E eles ficaram pensando, quem foi que fez isso? Quem derrubou Dagon na frente da arca? E eles tiveram que fazer um esforço enorme para levantar aquele Deus de pedra. Agora a gente sabe quem foi que colocou Dagon com o rosto em terra diante da Arca da Aliança. Aquele que é o Deus dos deuses, se é que existem outros deuses. Ele colocou Dagon com a face caída no chão, prostrado, para mostrar que só existe um único e verdadeiro Deus. Todos os outros deuses não valem nada, estão prostrados, estão caídos, porque eles não têm poder contra o verdadeiro Deus. Então você percebe aí que o problema não está com a arca nem com Deus, porque Deus agora começa a humilhar Dagon. O problema realmente estava com o povo de Israel por causa do seu pecado. A causa da derrota era culpa do próprio povo. Então eles levantam. Que triste, né? Tem um Deus que precisa da ajuda do homem para se levantar. Tem um Deus que os homens têm que fazer força para ele ficar de pé, porque, coitadinho, ele não consegue ficar de pé sozinho. Aí puseram ele de pé e o adoraram. O dia inteiro adoraram. E sabe como que eles adoravam Dagon? Até hoje as igrejas naquela parte do mundo não têm poltronas, nem cadeiras, nem bancos. As pessoas sentam-se no chão. Então eles vinham, sentavam-se no chão, com a perna assim, né? E ali ficavam em oração e adoração a Dagon. Então eles levantaram Dagon e ficaram ali sentados no chão, uma grande multidão dentro do templo de Dagon, mas já desconfiando que alguma coisa estava errada. Quem tinha derrubado Dagon? Eles não deram crédito para Deus, não. Mas eles passaram aquele dia adorando Dagon, sentados no chão.
No dia seguinte, de madrugada, eles voltam no templo. Está de novo a imagem de Dagon caída no chão. Só que a cabeça cortada fora e as mãos de Dagon separadas também do tronco. Só ficou o tronco. E eles ficaram irados. Quem pode ter feito isso com Dagon? E eles sentaram-se no chão para lamentar aquilo. Quem estava fazendo aquilo dentro do templo do grande Deus Dagon? E Deus vai começar a fazer uma coisa que eu acho que às vezes Deus é cômico. Diz a palavra que eles foram atacados de hemorroidas. Imagina a pessoa sentada no chão. Sentadas no chão, assim, e de todos começou a sair a hemorroida. De todos. Começou a dar coceira, né? Eu acho que às vezes Deus gosta de zombar do homem. Começou a dar coceira que ninguém aguentava. Tiveram que ficar de pé, mas não dava para disfarçar. Era muita coceira. Todas as hemorroidas saindo para fora. E eles ficaram desesperados. Ali naquela cidade, diz aqui o versículo 6, porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, sobre aqueles moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Eles viram que era um abacaxi. A arca da aliança, a arca de Deus, era uma bênção para o povo de Israel quando estava na obediência. Mas quando o povo saiu da obediência, deixou de ser uma bênção. A arca sagrada ali com os inimigos filisteus não iria trazer bênção, mas estava trazendo maldição. O que nós aprendemos aí? Primeiro, que não adianta a pessoa achar que é religiosa, achar que vai na igreja, faz campanha, etc e tal, e achar que só por causa disso ela vai ser abençoada. Não adianta ela acreditar em Deus ou invocar a Deus apenas estando fora da vontade do Senhor. Perde a bênção. Então, quem conhece tem que ficar fiel. Agora, os inimigos que levaram a arca, isso nos mostra o seguinte: que aquilo que é sagrado e é de Deus, não pode ficar com o homem, não pode ficar com a mulher. Porque aquilo que é uma bênção, estando no lugar santíssimo, por ser sagrado, por ser de Deus, na mão de uma pessoa que não está no temor, nem preparada, e nem digna daquilo, e nem tem direito sobre aquilo, ao invés de ser uma bênção, acaba sendo maldição para a sua vida. Você quer ver uma coisa muito séria? O dízimo, por exemplo. Dá para comparar ele com a arca. Porque o dízimo é santíssimo ao Senhor, e é do Senhor, e é da casa do Senhor. Quando a pessoa pega o dízimo em obediência a Deus, em obediência à palavra, no temor, sendo fiel, e entrega fielmente o dízimo na casa do Senhor, aquele dízimo vai ser uma bênção para a pessoa, se ela entregar na casa do Senhor, se devolver para Deus. Agora, o dinheiro do dízimo na mão da pessoa, e ela dizendo: eu vou precisar, Deus sabe, e ela gastando aquilo sem temor, e nunca repõe, nunca conserta, ela continua usufruindo, pegando aquilo que não é dela. Então o dízimo, que deveria ser uma bênção para a pessoa, aquele dinheiro acaba sendo uma maldição na mão da pessoa. E o que acontece? Doenças, tormentos, problemas, dificuldades, atraso de vida, acidentes, roubos, assaltos. Então a pessoa começa a perder tudo, porque a mão de Deus pesa sobre aqueles que não têm temor, sobre aqueles que não são fiéis. Então não fique de jeito nenhum com aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus só pode ser usado por Deus.
Tem a parte que é sua, que você pode usar, e Deus abençoa, e vai ser multiplicado, e Deus vai te dar vitória, se você permanecer firme na palavra, fiel a Deus. Mas se você se atrever a pegar o que é de Deus e a usar o que você não tem direito de usar, então aquilo, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição. É por isso que Deus fala, lá em Malaquias capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então a pessoa fica com o dízimo pensando que aquele dinheiro vai ser útil, e aquele dinheiro vai ser uma maldição na vida dela. Os filisteus estão sentindo aqui a mão de Deus pesando, e eles sendo feridos com hemorroidas. Olha aí, a maldição entrando. Então aqueles homens disseram: olha, a mão desse Deus de Israel é dura contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Vamos mandar então para outra cidade. E eles enviaram a arca para Gate, uma outra cidade da Palestina, dos filisteus. E ali acontece também a mesma tragédia. Veja o versículo 9. E sucedeu o quê? Desde que rodearam Gate com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Puxa, que lugar que Deus resolve mandar doença, né? Para vexação, para vergonha, nas partes secretas, hemorroidas. Então os habitantes de Gate também foram amaldiçoados com a presença da arca. Aquela arca, para quem está na obediência, é uma bênção. Mas para quem está na idolatria, para quem não tem temor de Deus, aquilo lá é uma maldição. Está trazendo doenças, porque ela não é para ficar exposta ao povo. Aquilo é no lugar santíssimo. Aquilo é de Deus, aquilo é sagrado. E as coisas sagradas não podem ser usadas por ninguém. Então, os habitantes de Gate falam: não, de jeito nenhum, vamos mandar essa arca embora para a cidade de Ecrom. E quando eles estão chegando na cidade de Ecrom, com a arca cheia de hemorroidas, na cidade de Ecrom os habitantes já estão sabendo da fama da arca, que ela está trazendo maldição para eles. Então eles avisam: não entre com essa arca aqui. Mas só o fato da arca ficar ali perto, o mal também entrou. Só que agora eles estão com temor. Está vendo? Porque o Dagom está com a cabeça cortada, está com as mãos cortadas. O Salmo 105, ele diz assim: os ídolos deles são obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Eles estão clamando para Dagom, mas Dagom não está resolvendo o problema. E o próprio Dagom não resolve nem o problema dele mesmo. Está lá com a cabeça cortada e as mãos cortadas. Ninguém pode socorrer uma pessoa nessa situação. Veja se na tua casa você não tem um Dagom. Pastor, que é isso? Eu não tenho nenhuma imagem de Deus peixe lá. Mas às vezes você tem outro ídolo. Às vezes você tem outra imagem. E é por isso que a tua vida não é abençoada. Por isso que você não consegue vitória. É só derrota, derrota. Quer dizer, está fora da vontade de Deus. E Deus está pesando a mão. O que eu faço, pastor? Primeiro, aqui os filisteus estão fazendo a coisa errada. Não sei se você percebeu. O que eles estão fazendo? Opa, estamos com um problema com essa arca. Tira essa arca daqui. Eles estão tirando a coisa errada. O que eles deviam tirar? Dagom. Eles deviam ter tirado o ídolo Dagom, mas eles estão tirando a arca. E ao invés deles fazerem a vontade de Deus, eles fazem a vontade de Dagom. Eles preferem Dagom. Então, se você quer a tua bênção, preste atenção. Não vai tirar a palavra de Deus da tua casa. Não vai tirar a fé da tua casa, da tua mente, do teu coração. Não vai tirar as coisas de Deus do teu coração. Não. Mas tire tudo o que está te impedindo de ser uma pessoa feliz. Tem imagens, tem ídolos, tem isso, tem aquilo, tem pirâmide, tem ferradura, tem pé de coelho, tem um monte de superstição dentro da tua casa, jogo de baralho, jogo de dominó, tem muita bebida dentro da tua casa. O que tem dentro da tua casa?
Dá uma olhada, dá uma analisada, revista pornográfica, dá uma olhada, dá uma analisada. Retira tudo isso da tua casa e fica com o Deus Todo-Poderoso. E a bênção será sobre a tua vida, a bênção será sobre o teu lar. Tudo que você fizer vai ser abençoado. A doença não vai entrar dentro da tua casa. Os filisteus estão no erro. Eles querem tirar a arca. Eles deviam ter tirado Dagon. E lá em Ecrom, acompanhe comigo, versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Quer dizer, tem temor. Começou a sentir temor. É o princípio da sabedoria. Versículo 11. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Era choro dia e noite. Agora, o que adianta o clamor dos habitantes de Ecrom subir até o céu? Eles estão fora da vontade de Deus. Os que não morrem de hemorroidas ficam feridos, cheirando mal e chorando, gritando para o céu. Deus não responde. Porque a causa do sofrimento é que a pessoa está fora da vontade de Deus. Então eles chamaram lá uns adivinhos. Veja como eles estavam realmente no pecado. Diz aqui o capítulo 6, verso 3. Fazendo saber como tornaremos a enviar a arca ao seu lugar. E os adivinhos disseram. Eu vou ler o versículo 2 para dar mais sentido. Preste atenção. 1 Samuel 6, verso 2. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Quer dizer, eles estão no erro, consultando adivinhos, os quais disseram: se enviardes a arca de Deus a Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se tira de vós. Os adivinhos estão dizendo: vocês vão devolver? Mas não pode devolver sem oferta. Você vê, até o ímpio sabe disso. Tem gente que fala: não, vou para a igreja, mas não dou oferta não. Até os ímpios sabem que tem que ofertar. Se vocês enviarem a arca de volta, não envie vazia não, envie com uma oferta. Que tipo de oferta? Eles perguntaram. Acompanhe comigo o versículo 4. E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Quer dizer, eles vão ter que fazer hemorroidas de ouro, uma oferta. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso. Mas eles estão na superstição, né, coitados? Eles vão ter que fazer uma hemorroida de ouro, uma não, 5. E 5 ratos também. Porque os ratos estão se multiplicando na cidade, porque tem gente morrendo sem parar, a peste se espalhou. 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas dentro da arca. Então eles fazem, não sei que formato que tinha, mas eles acreditam em ídolos, eles fazem oferta nesse formato. Versículo 5. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas. Meu Deus, que humilhação. E as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Ô igreja, agora vai. Apesar de todo o erro, apesar de todo o misticismo, mas agora eles estão com temor e estão dando glórias ao único e verdadeiro Deus. Dai glória a este Deus. E aí que a coisa começa a melhorar para o lado deles. E você vê que coisa, eles não roubaram a arca porque ela era de ouro e eles não acharam que era um troféu.
Agora eles vão devolver a arca e vão devolver ainda com ouro dentro. Não importa se é em formato de rato ou de hemorroida, mas é ouro. O povo de Israel depois vai derreter aquilo lá e vai aproveitar o ouro. Então eles estão devolvendo, mas com riquezas. A Bíblia diz que a riqueza do ímpio passa para o justo. Amém? Aquele que não serve a Deus, ele trabalha, ganha dinheiro para dar àquele que agrada a Deus. Isso é lei. E está se cumprindo aqui. Os filisteus estão agora devolvendo a arca, mas com riquezas para o povo de Israel. Então eles estão preparando esta oferta e já estão dando glória a Deus. Uma vez, uma mulher cristã, ela tinha a mania de dar glória a Deus por tudo. Em tudo. Até quando acontecia coisa ruim, ela dizia graças a Deus. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. E ela tinha um vizinho ateu. E esse vizinho ateu zombava e dizia, minha senhora, a senhora acorda de manhã e diz graças a Deus. Por quê? Porque foi Deus que me levantou. Mas a senhora ia levantar do mesmo jeito se Deus não te levantasse. Depois Deus não existe. Mas eu prefiro dar graças a Deus porque é Ele que me levanta. Mas a senhora na hora de comer dá graças a Deus. Pois é, porque se eu tenho alimento para comer, foi Deus que me deu. Mas, olha, a senhora ia ter comida para comer do mesmo jeito se não desse graças a Deus, porque Deus não existe. Falou, lógico que existe. E a senhora para dormir, a senhora faz uma oração e dá graças a Deus. Dá glória a Deus. Sim. Dou glória e graças a Deus, porque eu tive um dia de vida que foi Deus que me deu. E vou dormir agora e é Ele que vai me dar o sono, então dou graças a Deus. Mas minha senhora, a senhora até aquele dia de vida ia dormir à noite do mesmo jeito, mesmo que não desse graças a Deus. Ela falou, mas eu prefiro dar graças a Deus, porque tudo é Deus que dá, tudo é Deus que entrega. Então esse ateu resolveu zombar da mulher cristã. E ele comprou uma cesta básica, super caprichada, com muita variedade, com muito mantimento, e pegou aquela cesta básica e planejou colocar na porta da casa da mulher cristã, porque ele já tinha imaginado. Ele falou, a hora que ela pegar essa cesta, ela vai dizer graças a Deus, e eu vou chegar rápido e dizer graças a Deus coisa nenhuma, graças a mim. Então ele planejou e foi com aquela cesta super pesada, colocou na porta da casa da mulher cristã, bateu na porta dela e deu a volta e ficou atrás da parede, escondido. Agora eu pego ela, agora ela vai ver que não é Deus não, fui eu. Aí a mulher abre a porta e vê aquela cesta, que coisa linda, ela nunca viu tanta comida na vida. Ela ficou maravilhada. Aí ela pegou, levantou os olhos para o céu e disse, oh meu Deus, graças te dou por ter me mandado todo esse alimento e por ter mandado o ímpio pagar a conta. O ímpio trabalha, se esforça para dar àquele que agrada a Deus, aquele que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Você sabia que se você ficar na vontade de Deus, na bênção de Deus, na direção de Deus, você vai poder estraçalhar o inferno. Tudo aquilo que o diabo roubou e levou embora, tirou de você, mas agora você entra na vontade de Deus, tudo aquilo vai ser uma maldição na mão de Satanás. O diabo vai devolver correndo tudo aquilo que ele tomou e ainda vai devolver multiplicado em nome de Jesus Cristo, porque Deus está contigo. Deus, ele faz com que a riqueza do ímpio passe para o justo. Os filisteus estão devolvendo a arca cheia de ouro e ainda dizem, dai glória a Deus, dai glória ao Deus de Israel. Muito bem. Só que eles começam a duvidar, fala, peraí, eu não vou levar essa arca para lá, porque à medida que a gente vai passando pelas nossas cidades, vai enchendo de hemorroida os habitantes. E ao mesmo tempo, quem vai levar? Eu não, eu quero ficar longe desse negócio da arca.
E tem outra coisa. Será que essas pragas, essas doenças não são obra do acaso? Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar 2 vacas que nunca receberam jugo. Vacas ariscas, que nunca receberam um cabresto. E você sabe que um animal que nunca recebeu cabresto, ele dá trabalho, ele não aceita, ele briga. Então, vamos pegar 2 vacas que nunca receberam jugo. E 2 vacas que estejam criando bezerrinhos, que estejam mamando. E vamos fazer um carro novo, para colocar a arca em cima. E vamos pegar os bezerrinhos e trancar dentro de uma casa, longe das suas mães. E vamos soltar essas vacas ariscas, indomáveis, que nunca puxaram carroça nenhuma. Vamos soltar para ver o que vai acontecer. Por que eles estão fazendo isso? Veja comigo o versículo 9. Vede então, se elas, as vacas, levando a carroça, levando a arca, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Então foi o Deus de Israel. Se elas não forem lá para Bet-Semes direto, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. Não vamos ser bobo não. Só que eles querem ajudar a coisa a não funcionar. Porque veja bem, colocar cabresto e colocar para puxar carroça um animal que nunca puxou, 2 vacas ainda andando juntas uma ao lado da outra, não dá certo. O animal não puxa de jeito nenhum, ainda mais sem cocheiro, sem ninguém puxando, dirigindo, não vai. Segunda coisa, eles pegaram os bezerros que estavam mamando e trancaram numa casa. O que os bezerros ficaram fazendo? Como é que bezerro faz? Bé é cabra, né? Sei lá, é bé? Mu? Sei lá. Nunca vi. Mas eu sei que o bezerrinho chora se ele está com fome e longe da mãe. É verdade ou não é? E uma mãe, mesmo que seja um animal quadrúpede, tem amor pelo filhote. Tem ou não tem? Então imagina os bezerrinhos lá trancados com fome, né? Chorando. E as 2 vacas cheias de leite. E a prova é essa, sem cocheiro, sem ninguém puxando, para ver se elas atravessam a fronteira para Bet-Semes. Se vai mesmo. Se vai. Mas eles estão fazendo tudo para não ir. Porque olha aqui, coloca um cabresto numa vaca que nunca recebeu jugo e coloca os bezerrinhos trancados lá. E vamos ver se as vacas vão para Bet-Semes, direto na fronteira, ou se elas voltam. Se elas voltarem é porque tudo isso foi obra do acaso. E nos diz a palavra de Deus aqui, acompanhem comigo. No versículo 10, e assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os rastros de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, foram direto atravessando a fronteira para Israel. Escuta, ouve bem agora, porque essas 2 vacas estão dando uma lição espiritual para nós. Elas estão a serviço de Deus, devolvendo uma coisa sagrada ao seu legítimo dono, que tem um templo em Israel, que tem um tabernáculo em Israel. Elas estão indo na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. O que elas fazem? Elas deixam o território, elas deixam a cocheira, elas deixam os filhotes e elas vão direto, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Estas 2 vacas aqui
estão sendo mais fiéis do que muitas pessoas que não são capazes de deixar nada para trás e que não andam na direção de Deus, que uma hora vai para a esquerda, outra hora vai para a direita. Mas você, meu querido, você não é um animal irracional, você não é um quadrúpede, e veja bem, você está ouvindo a palavra de Deus. Então hoje tome o caminho certo, tome o caminho reto, tome a direção correta e vá na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Continua firme, porque Deus vai te abençoar. Deus está na direção da tua vida. E assim elas fizeram. E assim elas foram. Nós poderíamos ficar falando aqui mais uma hora, mas o que interessa para você é isto. Eu creio que desse acontecimento você já pegou todas as lições principais. Primeiro, não adianta dizer que é de Deus, conhecer a palavra e estar fora da vontade de Deus. Não adianta estar na igreja e fora da vontade de Deus. Confiar que pelo simples fato de você estar vindo na igreja, você pode fazer o que quiser. Porque aí Deus, Ele retira a bênção e entrega você para os inimigos. Jesus disse: pão é o sal, vós sois o sal da terra. Mas se o sal se degenerar, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, essa é a primeira coisa, tem que estar na vontade de Deus. Segunda coisa, aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, você não pode usar. O que é de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem coisa que é sua e tem coisa que é de Deus. O que é de Deus é sagrado. Amém, igreja? E além do teu dízimo e outras coisas, ofertas, etc., o teu corpo também tem que ser de Deus e tem que ser sagrado a Deus. Você tem que dar a tua vida para o Senhor Jesus. Você não pode recusar isso. Porque se você desobedecer, você será largado aos inimigos. E os inimigos vão prevalecer contra a tua vida, não porque eles são melhores, mas porque você é igual a eles. Ou até pior do que eles, porque você conhece a palavra e não está obedecendo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que nós temos que andar no caminho para fazer a vontade de Deus, sem nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. E o principal, não existe outro Deus. Não existe Dagon, não existe Baal. Aliás, os filisteus acreditavam que Dagon era o pai de Baal. Esses dois deuses que o Deus de Israel humilhou e mostrou que não eram deuses coisa nenhuma. Só existe um único e verdadeiro Deus. E é Ele que está mandando esta mensagem para a tua vida, para que você agora entre no caminho e atravesse a fronteira. Você não foi criado para ficar no território dos filisteus. Você não foi chamado para andar atrás de misticismo ou falsas religiões. Deus te criou e está te chamando, e até duas vacas irracionais conseguem ouvir a voz de Deus, entrar no caminho e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. E você, homem, você, mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, a obra-prima da criação divina, às vezes consegue se comportar pior do que um animal irracional. Eu não estou querendo julgar ninguém, quem sou eu para julgar alguém? Mas o Espírito Santo está cobrando isso de você. É Deus que está falando que você tem que entrar no caminho reto, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que vir, porque a única maneira de você ser uma bênção não é no território dos filisteus. Você vai ser uma bênção na casa de Deus, na presença de Deus. E é muito simples. Tudo o que você tem que fazer agora é dizer: Senhor, pequei contra ti. Sabendo a tua vontade, fiz o oposto. E agora eu quero te pedir perdão e quero me consertar contigo. Quero andar neste caminho reto, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero consertar a minha vida
e registrar que Jesus Cristo é o meu único Salvador, porque eu entendi também que Ele é a minha arca da aliança. É Ele que faz a minha aliança contigo. É através do Senhor Jesus que eu sinto a presença de Deus. Então, neste momento, eu quero fazer uma pergunta simples, e quando eu digo eu quero, o Espírito Santo até me repreende, porque Ele está dizendo que não sou eu, é Ele que quer fazer esta pergunta para você. É o próprio Deus que quer fazer esta pergunta para você, e eu estou no Espírito e sei que é Ele que está falando contigo. Ele está dizendo: você quer consertar a tua vida? Você quer se arrepender e pedir perdão dos teus pecados, entrar no caminho, corrigir, ter temor e se consertar diante do meu altar? Quer andar firme em linha reta, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? O Espírito Santo está perguntando. Se você quer, levante a tua mão direita assim bem alto, ergue bem alto a tua mão. Eu quero, pastor. Eu quero me consertar, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Então todos vocês que ergueram as mãos, venham em linha reta até aqui, o altar de Deus. Venha aqui para frente, venha andando. Oh glória, venha. Isso, venha. Venha, venha rápido, isso, venha correndo. Deixa tudo para trás. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, venha. O povo de Israel, quando viu a arca de volta, glorificou a Deus, mas não tiveram temor. E muitos habitantes daquela cidade de Bet-Semes abriram a arca para olhar o que tinha dentro. E diz que morreram 56 mil pessoas daquela cidade. Uma mortandade só. Porque tem que haver temor para se aproximar de Deus. Das coisas sagradas tem que haver temor, não curiosidade. Curiosidade não. Deus não é show, Deus não é espetáculo. Para que a pessoa se aproxime dele tem que haver temor. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que você precisa manifestar o teu temor aqui na frente. Não aí no lugar que você está sentado, não. Não na tua poltrona, nem na tua cadeira, nem no lugar que você está em pé. Você tem que manifestar o teu temor diante do altar de Deus. Se aproximar de Deus com temor. E o Espírito Santo está me garantindo que tem pessoas no auditório da igreja que tem que vir aqui para frente para consertar a sua vida. E se você sabe que esta palavra é contigo, não fique aí não. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Venha em nome de Jesus. Venha, porque eu sei que Deus está requisitando a tua presença aqui na frente. Venha porque Ele quer fazer de você um utensílio sagrado do seu santuário. Deus quer você no lugar santo dos santos. Deus quer você diante dEle, de frente dEle. E não nessa situação que você está. Pastor, se eu for aí na frente vão pensar que eu tenho pecado. Ué, e não tem? E tem alguém aqui melhor do que você? Não. Mas se você vier aqui na frente, o Senhor Jesus disse: aqueles que se humilham serão exaltados. Então saia do teu lugar e vem aqui. Venha. Não é só ela não, tem mais gente. O Espírito Santo está garantindo isso. E eu não vou ficar chamando, porque Jesus não está em liquidação. Não é Jesus que está precisando de você, é você que está precisando de Jesus. Então venha, porque eu não vou chamar mais. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Dobre o teu joelho comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai, eu preciso muito do teu perdão. Eu preciso muito deste conserto. Eu senti temor no meu coração. Eu sei que não há outro Deus, nem outro Salvador. Não existe outra aliança para eu fazer contigo, a não ser através do teu Filho Jesus.
Por isso, meu Pai, eu me rendo aos teus pés para te pedir perdão dos meus pecados e para render a minha vida, para que o Senhor me santifique, me purifique, me perdoe. Isso, ore mesmo. Deus vai confirmar esta obra na tua vida. Continue em espírito porque nós vamos orar. Toda a igreja estenda as mãos na direção destas vidas. Agora você que devia estar aqui na frente e não veio, é uma pena. Eu acho que você devia vir. É uma pena, porque você devia estar aqui. E eu sei, o Espírito Santo está dizendo mesmo que você tinha que estar aqui. Quem sou eu? Quem sou eu para exigir isso de você? Mas é o Espírito Santo de Deus que está ordenando a você que está aí, se escondendo. O Espírito Santo está te mandando ainda vir aqui à frente. Por isso não fique não. Não fique, venha. Venha. Puxa, como Deus é misericordioso. Se dependesse do pregador, a oração já tinha até acabado. Mas como depende dele, ele continua te chamando. E agora você está vindo. Isso. Vamos aplaudir o nosso Deus. Igreja, estende as mãos aqui na direção dessas pessoas. Nós vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o teu filho, a tua filha compreendeu que não adianta só estar dentro da tua casa, fazer campanha de oração. Essa pessoa entendeu que tem que te servir e andar na tua presença, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. E esta pessoa também compreendeu que a nossa arca da aliança é o Senhor Jesus. É através dele que nos aproximamos de ti e sentimos a tua presença. E estas pessoas vieram a Deus para se consertarem contigo, para te pedirem perdão, para receberem Jesus como único Salvador. Então faz uma obra tremenda na vida desta pessoa, porque a partir de hoje tudo vai ser diferente. A vida dela vai melhorar. A vida desta pessoa realmente vai ser uma vida rica de bênçãos, porque ela está no teu temor e o inimigo não vai prevalecer contra ela em nenhum momento. Nenhum adversário poderá prevalecer contra este homem, contra esta mulher, porque eles estão debaixo da proteção da tua mão. Então confirma esta bênção agora, Deus, sobre todos estes que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então se levante agora do teu lugar e vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.